todos esses programas de incentivos. Gustavo, a gente está em meio, né, a algumas discussões aqui, principalmente com esse cenário de dólar, com esse cenário de pausa de ciclo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central, e a gente vê a curva de juros por esse estresse já acabar precificando até alta nos juros. Ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou, né, que quer afastar dessa narrativa de atuação política, que inclusive está no fim do mandato, não vai mais se apegar a isso, mas isso também está fazendo preço. Alguns economistas já têm falado dessa necessidade por conta do fiscal, por conta do dólar alto, consequentemente a inflação vindo buscar níveis mais elevados mais para frente, que o Banco Central deve ter uma postura de elevar juros em algum momento. Você vê primeiro essa possibilidade e se essa possibilidade existir, o estresse que pode causar ainda mais no mercado financeiro, quando todo mundo está esperando um ciclo de afrouxamento, inclusive em consonância com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Seria uma consequência muito ruim para a economia em 2025. A gente teria uma grande possibilidade de crescer muito menos do que o mercado espera hoje, que está em torno de 2%. Hoje, as empresas elas têm um estoque de mais de 730 bilhões de reais atrelados ao CDI, dívidas que vão convivendo com, se o juro sobe, elas pagam mais. Esses juros vão custar 78 bilhões de reais para essas empresas em 2024. Se os juros estivessem indo para 9, 9,5, teria cerca de 18 a mais liberados. Significa que as empresas poderiam estar investindo em centro de distribuição, teriam contratando mais, estariam abrindo mais lojas, a indústria poderia estar fazendo mais turnos. Isso não acontece porque elas vão gastar esse dinheiro com juros. Se você volta a subir, você acaba afetando o planejamento delas para o ano seguinte. Vou lançar menos no ano que vem, vou entrar em menos locais. Isso tudo tem uma consequência muito grande, muito negativa para a economia, e principalmente a longo prazo. Se uma empresa pensa, será que eu faço uma nova fábrica aqui no Brasil e começa a ver que a curva de juros está tão elevada, ela tem um incentivo bem menor a não fazer essa nova fábrica. Por isso que era importante que, com inflação controlada, a gente conseguisse voltar para patamares menores de juros adiante. Sobre o risco de uma alta de juros, se eu vejo essa possibilidade, eu vejo bastante colega já começando esse debate. Não para julho agora, mas principalmente para setembro, porque justamente a desvalorização cambial já teria aparecido na inflação até setembro. Um outro ponto que pode jogar um balde de água fria nessa possibilidade de alta de juros é que ontem, nesse mesmo evento que o Roberto Campos Neto estava, a Christine Lagarde estava, o Jerome Powell, o presidente do Fed, estava, o Jerome Powell já trouxe uma visão que pode ser interpretada como mais otimista. Outros dirigentes do Banco Central americano já estão trazendo essa visão um pouco mais otimista. E prevalece a vontade americana. Por mais que o nosso mercado financeiro esteja em um crescimento nos últimos anos, ainda assim, o que vai fazer o movimento do câmbio, o movimento de juros, o movimento de bolsa, se o investidor estrangeiro ele vem com mais força, vem com menos força, retira dinheiro, coloca dinheiro no Brasil. Se tem menos juros nos Estados Unidos, a pressão de diferencial é menor e possibilita o Banco Central se sentir mais confortável. Assim como no primeiro semestre a gente está tendo uma sequência de dados muito bons de inflação indo para baixo, inflação se mostrando controlada e indo em direção ao centro da meta, o Banco Central também tem a maturidade de olhar 2 dados piores e falar, mesmo assim, entendo que é algo passageiro que já foi resolvido, que mais para frente isso não vai desancorar tanto assim da inflação que eu estou vendo chegar na meta esse ano e para o ano que vem. Gustavo, esse cenário acabou me fazendo ter algumas questões aqui. Em setembro, você falou, de repente, Brasil subir juros. É justamente quando o mercado está precificando corte de juros nos Estados Unidos. E aí eu fiquei confuso, porque se o dinheiro está saindo do Brasil, porque o juro lá nos Estados Unidos está mais alto e aqui está mais baixo, essa inversão de cenário poderia voltar dinheiro para o Brasil, mas aí o Brasil está num cenário ruim, aí não vem dinheiro para o Brasil. Mas juros... Como que vai ser essa questão? Porque, teoricamente, seria esse cenário, né? O juro cai lá, o juro sobe aqui, aqui fica mais atrativo. Mas não está atrativo por conta do risco fiscal. Enfim, como que fica essa situação? O risco fiscal ele é cobrado, tanto que a gente vê o CDS, que é aquela proxy de seguro para você investir em determinado país, o do Brasil subiu. E isso mostra o quanto o investidor fica desconfiado de investir no Brasil pela falta de perspectiva de um equilíbrio fiscal. Hoje você tem um arcabouço que você não sabe nem como que vai ser o tipo de punição.
Mas eu acredito que se consolidar, que vai ter primeiro corte de juros em setembro, dá uma amenizada global nos mercados de ativos, tanto curvas de juros, quanto dólar se enfraquecendo um pouco mais e apetite a risco por bolsas pelo mundo também de países emergentes. Algo que tranquilizaria a discussão aqui dentro. Mas hoje a gente está realmente, depois de 2 semanas, num turbilhão. Umas semanas que você fica preocupado com o que vai ser dito em Brasília e como que isso vai impactar o mercado brasileiro. Pode ser que isso mude bastante em um mês. A gente torce para que isso aconteça. A gente torce para que pelo menos sinalizem algumas medidas que vão ser trabalhadas para chegar em resultados melhores fiscais ano após ano. Hoje a gente não tem essa perspectiva. Já parece que está extremamente esgotado as ideias que foram feitas em Brasília. Nesse cenário que você falou, a gente fica analisando as fotografias, né, até virar filme, mas a fotografia ultimamente parece aquele quadro Guernica do Picasso, né? Cada é uma loucura, ninguém entende muito bem, tem que ficar monitorando de perto. É uma pena, assim, porque realmente a direção deveria ser óbvia para todos. Assim como o próprio presidente falou durante as eleições que ele nunca tinha deixado de entregar um superávit fiscal. Caso ele começou com a ideia de fazer muito aumento de arrecadação, mas as outras medidas estão sendo levadas, ele tem rejeitado. Tudo bem, mas o importante é que não deixe de se perseguir essa busca por um equilíbrio, que fale que, poxa, em 2026, no meu último ano, eu vou chegar mais perto e não vou aumentar, porque hoje existe essa desconfiança do mercado. Poxa, um ano eleitoral, ele vai aumentar a probabilidade de entregar algo perto da meta? Difícil. Meta, perto dos... tem meta agora também, do superávit. Inclusive, só para complementar, já falando um pouco dessa comparação ali, o Felipe perguntou dos juros nos Estados Unidos. Ontem a gente teve as falas ali de Jeremy Powell, tivemos dados de ADP, inclusive. Queria entender um pouco também da tua leitura. Ontem o mercado se apegou bastante ali aos sinais, pelo menos daqueles trechos da fala do Powell, de que a inflação está convergindo para a meta, né? A gente viu hoje o número ainda do ADP e teve outro número, Felipe, me ajuda a lembrar qual foi? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, Geralmente de fato, toda quinta. Por causa do feriado de amanhã antecipou. Como você vê todo este cenário americano? O cenário americano, na parte de mercado de trabalho, eu já não tenho uma dor de cabeça, porque ele continua indo para um equilíbrio ok. Um equilíbrio onde não pressiona tanto salários em termos de abertura de vagas. A parte de inflação, ela teve um alívio agora da parte de combustíveis relevante. A gente tem que olhar um tema que está ficando no radar, que é o aumento dos fretes marítimos, se isso vai contaminar como foi em 2021 e 2022. Isso seria um pouco preocupante, porque a gente viu um impacto relevante e gigantesco que teve no mundo inteiro. Mas, por enquanto, parece que não vai acontecer isso. De qualquer maneira, é esse dado que vai pesar mais. A inflação CPI, a inflação PCI, são esses dados que vão fazer o Banco Central se sentir mais ou menos à vontade para começar o ciclo em breve. Mas ainda me parece que eles estão conseguindo entregar o objetivo. O problema é que esse finalzinho demora bem mais mesmo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa. Mas o fato deles já estarem rodando inflações, por exemplo, a Europa em 2,5, poxa, 0,5, só acima da meta de 2, já me deixa bem mais tranquilo do que aqueles patamares que batiam 5 para mais. A Lagarde falou ontem também, e o discurso dos dois está bem alinhado, né? Da Lagarde e do Campos Neto, também. Do Jerome Powell, dos dados, da convergência da inflação, de não dar guidance nenhum, de não falar muito. Na verdade, é o que está todo mundo monitorando, né? Entender como que os próximos dados podem justificar mais quedas de juros ou justificar o início do ciclo de afrouxamento monetário. Essa questão da inflação está muito pressionada. E quando você fala da inflação, principalmente dos combustíveis ali, aqui no Brasil existe uma expectativa reversa, né? Que talvez a gente precise aumentar o preço do combustível, que já está bastante defasado. E aí entra em toda essa questão de Petrobras e a gente vai embora, né, Gustavo? Eu entendo que isso não tem grandes chances de acontecer ou não em uma proporção muito relevante. Porque com a troca de presidência da Petrobras, a Magda, acho que como uma das primeiras grandes atitudes, não faria algo que vá totalmente de desencontro à vontade do presidente. Acredito que ela veio para fazer mais vontades do presidente. Ela teve ontem encontro com analistas e os reportes são que ela falou de investir na questão da margem equatorial. Aliás, esse é um tema que está passando um pouco despercebido pelo investidor, mas tem travado muito o Brasil esse ano, que é a questão
da greve do IBAMA, que é uma greve branca, eles não fecham a negociação de salários com a Casa Civil, com o presidente Lula, mas tem travado muito investimento no país e isso pega bem mal para o PIB como um todo, mais para frente. Talvez a gente estivesse rodando um pouco mais aquecido. Inclusive, acho que o governo até já entrou com ação no STF para suspender a greve do IBAMA. Pois engraçado, né? Chega até a ser irônico. Mais uma vez. É um governo que sempre incentiva a greve nos sindicatos, mas tudo bem, né? Enfim, né? As contradições ali. Na hora que o interesse é outro, a gente vê mudanças ali, né? Eu vejo de reações. Sim, isso acontece direto. Só para não perder aqui a chance, você estava falando de Christine Lagarde, ela ficou preocupada só com uma coisa ontem na reunião, não sei se você acompanhou o discurso dela. Uma parte sim. Quando foram falar ali, né, das críticas como que o Roberto Campos Neto, né, recebeu muito as críticas do presidente, ela achou que era com ela as críticas. Foi engraçado. Ela ficou meio preocupada, porque ela chamou estaria ele, falando de... Falou que ele é corajoso, que é difícil um banqueiro central bater de frente. Depois o Campos Neto ainda deu uma bola fora, que ele falou que era contra a reeleição e o Paulo já está no seu segundo mandato. Verdade. Eu não tinha percebido esse ponto foi um pouco chato. A Cristina Lagarde, se não me engano, também já Eu acho que ela está no segundo também. Ele falou que isso era ruim, incentivos políticos ruins. Mas eles defenderam ele também de críticas políticas, falaram que era importante se defender disso. Mas muito bom. é uma dor que os banqueiros centrais sentem no mundo inteiro. O que não pode acontecer é o que a Turquia fez de botar o seu sobrinho lá, seu parente no Banco Central para fazer o que você quer, porque hoje teve dados de inflação da Turquia 72%. Não dá ideia não, porque quem sabe a assessoria está nos ouvindo, vai ter troca do nosso presidente gente, não façam aqui, isso, com certeza. Porque a consequência é rápida e explosiva para a inflação e câmbio. Ô Gustavo, a gente está chegando aqui, reta final, né, do nosso papo, e não dá para não fazer essa pergunta. A gente entrou agora segundo semestre, né, terceiro trimestre do ano, e aí a gente olha para trás, como você falou, um turbilhão de coisas. Começo do ano a gente esperava uma coisa que não veio, e agora a gente espera outras coisas para o segundo semestre. Como que está a sua visão agora para esse segundo semestre? Terceiro trimestre também, efetivamente, diante de todo esse cenário macro complicado, ainda incerto, ainda muitas nuvens pela frente aí, até o caminho clarear de vez. A gente vai continuar olhando para o detalhe micro para encontrar as oportunidades, enquanto o macro ainda está bastante pesado? Me parece que o macro está batendo um pouco no teto do que pode ser pressionado. É difícil falar isso no Brasil, mas... E parece que já chegou em momentos que nem os mais pessimistas imaginavam tanto. Algo que ainda vai dar um grande peso para a recomendação em renda fixa, não tanto no pré-fixado, até porque, como a gente estava discutindo antes, tem gente falando em possibilidade de alta, mas ainda continuando bastante no CDI+, no IPCA+, isso vai continuar em destaque nas carteiras de alocação para os principais, para conservador, moderado, arrojado. Pensando em renda variável, ainda existe uma grande possibilidade de um retorno extremamente alto na renda variável conforme o cenário fica mais claro, principalmente vindo de fora, vindo dos Estados Unidos. Se você tem um perfil um pouco mais arrojado, a gente nunca vai falar para você ficar totalmente ausente de uma renda variável, ou a gente pode direcionar para fora ou para dentro do Brasil, mas existe essa possibilidade de dar um alívio relevante. E com uma calmada no mercado financeiro como um todo, a tendência é a curva de juros brasileira também ir para baixo, alimentando um pouco as empresas com maior risco da bolsa, diminuindo também a rentabilidade de quem está, aumentando quem está posicionado já na renda fixa. Isso tudo pode ser interessante. Eu acredito que a gente vai nessa direção. De algum momento o Banco Central americano chegar e falar, gente, tudo bem, agora a gente está convencido que já deixamos em 5,5 por muito tempo, a gente pode começar a fazer um ajuste bem leve, bem aos poucos, que nem o Banco Central Europeu fez, dá um 0,25, pensa, dá mais outro. E isso repercute aqui no Brasil positivamente. Agora, de Brasil, a não ser que alguma medida mesmo seja levantada a bandeira pelo presidente Lula, parece que a gente vai ficar muito mais dependente do externo. Qual seria essa medida? Ele pode fazer várias. Ele pode fazer uma medida de desvincular a questão do gasto de aposentadorias do salário mínimo, mas ele já falou que não, parece muito baixo. Contingenciamento ele vai acabar fazendo, não sei qual o tamanho. Ele poderia falar que para o ano que vem, no imposto de renda, algumas mudanças vão ser feitas para se arrecadar mais. Ele vai mexer nos gastos de saúde, tirando a possibilidade de abater todos eles do imposto de renda. Isso já aumentaria bastante os gastos, ou a arrecadação com o imposto de renda.
Ele poderia falar que o pente fino dos programas sociais já está dando um reflexo positivo nas contas, que foi identificado muita fraude em benefício de prestação de o BPC, no Bolsa Família. Isso tudo trouxe alguma consequência, seguro-desemprego. São algumas medidas, mas se a gente pudesse sonhar, a gente falaria que o presidente Lula vai falar, olha, gente, a gente está convencido de que a reforma administrativa que já está sendo debatida no Congresso, ela precisa ser para ontem, que realmente é isso que está bem claro, que tem um crescimento muito rápido no setor público do funcionário, ele começa a pesar muito para o pagamento de salários, e isso vai ser abordado agora. Esse seria um sonho mais palpável. Se fosse um sonho mais distante, ele poderia... Isso seria Lula no país da Alice das Maravilhas, né? Talvez, enfim, né? Pode ser, né? O nosso tempo está curto aqui, Gustavo, eu só preciso encerrar. Quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Até semana que vem, então. Até semana que vem, gente. Exatamente um bom começo de semestre para todos. Obrigada. Vamos lá, nas 11h08. Deixa eu só atualizar algumas informações antes do intervalo comercial.